seguir nesse assunto. Obrigado ao João Pedro Mello, porque estamos recebendo ao vivo o deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania, está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV. Cláudio Humberto, primeira pergunta aí para o deputado nessa nossa entrevista sobre esse assunto que mexe com o bolso de todos nós, Cláudio. Olá, deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O deputado Arnaldo Jardim é certamente o mais respeitado especialista nesse assunto no Congresso Nacional e é por essa razão que é tão relevante a sua entrevista neste momento, deputado. O senhor diria, com a sua experiência, com a observação e com as negociações das quais já participou, que essa medida provisória, para além do decreto, a própria medida provisória, tudo isso cai por terra? Cláudio Humberto, Sônia, Pedro Campos, com muita responsabilidade, porque você sabe o que nos anima é buscar com seriedade tratar das questões. Eu tenho certeza que essa medida não passará, Cláudio. Ela não passará, a medida provisória, não passará também o decreto. O decreto é instituído pelo governo. A decisão do deputado Hugo Mota, nosso presidente da Câmara, de votar o PDL que sustava o decreto anterior. Nós vamos estender essa compreensão e na votação que nós pretendemos fazer na segunda-feira, não só incidirá sobre o decreto anterior, mas o novo que foi anunciado quando o governo também divulgou a medida provisória. Eu acho que é um aspecto que não tinha sido ainda debatido, mas a nossa compreensão é que o mesmo princípio jurídico que faz o PDL, ou seja, que identifica quando uma matéria do governo extrapola aquilo que a lei determina, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto regulatório, não arrecadatório. O governo, quando mudou o conceito do IOF, passou a ter uma finalidade de arrecadação. No nosso entender, o mesmo princípio está no novo decreto divulgado na quinta-feira. Portanto, o PDL deve sustar os dois decretos. Com relação à medida provisória, a nossa posição também é muito clara. É de responsabilidade com o equilíbrio fiscal, mas consideramos que o equilíbrio não pode ser buscado com o aumento de receita, que é o que o governo tem feito sistematicamente. Aumenta a despesa e quer compensar com aumento de receita. Veja só, caro Cláudio, todos que nos ouvem pela Bandeirantes, que nós temos um desempenho hoje da economia em que a arrecadação está acima do previsto. Alguns parecem não se atentar a isso. Houve uma proposta orçamentária enviada pelo governo. Nós aprovamos. Havia uma previsão de arrecadação. A arrecadação não está sendo frustrada. Ela vem vindo acima daquilo que era. E mesmo assim, o governo vive um momento de desequilíbrio fiscal. E nós queremos que seja buscado o equilíbrio, mas pela ponta do corte, do combate à sonegação. Deputado, um prazer receber o senhor aqui no Jornal Gente para esclarecer todos esses assuntos. Enfim, várias críticas, né, no pano de fundo a essa questão do IOF. Congresso que deve rejeitar aí boa parte dessa MP do governo. Pergunto ao senhor quais as alternativas que estão sendo trabalhadas para diminuir o déficit fiscal brasileiro. Por exemplo, a gente sempre fala em combater supersalários. O senhor acredita que uma reforma administrativa ainda possa acontecer no atual governo? Bem, vamos por pontos que é muito importante, Sônia, essa abordagem que você apresentou. Nós, na Câmara, já votamos a regulação dos supersalários há um certo tempo. Esse projeto demorou muito no Senado. E eu, particularmente, até porque foi um deputado do meu próprio partido, o deputado Rubens Bueno, nem é deputado mais, do Paraná, sempre foi muito atuante, ele quem liderou essa campanha contra os supersalários, todos os penduricalhos. Eu próprio estou estudando, o prazo de emendas é até terça-feira, embora seja uma matéria lateral, eu estou estudando se pode apresentar uma proposta de emenda à própria medida provisória, tratando dessa questão do supersalário. Segunda questão, nós queremos votar o projeto de devedor contumaz, que é uma das fugas que se tem tido para a questão de sonegação. Então, é outra proposta que vai nesse plano que você disse.
E sobre a reforma tributária que você indagou, eu acho que muitas vezes tem se debatido o papel do legislativo e fica muito no debate das emendas, que me parece necessário ter transparência, todas as medidas de clareza com relação a isso. Não estamos debatendo isso agora. A reforma previdenciária teve um protagonismo nosso ao tempo que o Rodrigo Maia era presidente. O parlamento deu passos decisivos. A reforma tributária não há também como negar que do parlamento, quer seja pela apresentação da PEC 45, pelo deputado Baleia Rossi, relatoria depois do deputado Aguinaldo e toda a insistência do presidente Lira, nós tivemos um papel. Quero cumprimentar o presidente Hugo Mota, que constituiu um grupo de trabalho, é um dos deputados melhores que nós temos na Câmara, o deputado Pedro Paulo, relator dessa matéria, e nós vamos apresentar uma proposta de reforma administrativa. E reforma administrativa não é discutir só o funcionalismo ou penalizar o funcionário, é eficiência no gasto público, é qualidade na gestão pública, medidas que vão nesse sentido. Então, o Legislativo vai buscar ter iniciativas na medida em que nenhuma proposta do governo há nesse sentido. Deputado, para a gente finalizar, vai dar tempo nesse ano, porque a preocupação é com a responsabilidade fiscal, a meta que foi, e o governo parece que está correndo, tentando taxar tudo que pode aí pelo caminho para cumprir isso. O senhor acredita que essas medidas que o senhor tá nos relatando, elas conseguirão tramitar e serem aprovadas para esse ano? Já é algo para o futuro? E tem algo que dá para sugerir para o momento atual, né? Que o ideal seria cortar gasto, mas o governo não quer abrir essa discussão? O Pedro, sem dúvida, medidas como a reforma administrativa, foi a pergunta feita pela Sônia, elas têm efeito mais a médio prazo, não servem para fechar a conta. Mas ontem nós tivemos uma declaração do ministro Haddad que me surpreendeu, foi veiculado por alguns órgãos de imprensa. Ele diz o seguinte: com o adicional de cobrança sobre royalties de petróleo dos chamados campos adjacentes e com outras medidas que ele já teria encontrado fonte para os 20 bilhões que ele acha necessário para o equilíbrio das contas. Ou seja, o ministro, em um momento, diz que precisa ter mais recursos e arrecadar para equilibrar. E ontem disse que foi numa tentativa de dissipar temores do próprio mercado, disse que já há um provisionamento para isso. Então ele precisa ter clareza e se explicar mais objetivamente. Mas eu considero, por exemplo, aí o nosso repórter de Brasília, de vocês, fez uma consideração, eu sou a favor da taxação das bets. É uma medida que nós podemos aprovar de incidência imediata. Eu até apresentarei uma emenda elevando a taxação. Então, há campo para medidas pontuais, emergenciais, e há, depois, a necessidade de discussão mais de médio prazo, como essa da reforma administrativa. Mas, de qualquer forma, o equilíbrio é pelo corte, o equilíbrio é pelo combate à sonegação. O brasileiro, as empresas, os empreendedores, a nossa sociedade não suporta aumentar a carga tributária e o Congresso não vai concorrer para isso. Deputado, de onde tirar, né? A gente fica pensando assim, de onde há muita coisa onde cortar, de onde tirar, inclusive do ponto de vista da renúncia fiscal, né? De cancelar muita coisa nessa direção. Mas o governo também é proprietário, é dono de ativos financeiros. O governo é sócio da Bombril, é sócio da JBS, é sócio de inúmeras empresas. Por que não se livra dessas ações e realizando aí o dinheiro que é necessário para equilibrar as contas, não é? De onde tirar, do ponto de vista emergencial, a que o senhor se refere? Primeiro, você sugeriu medidas que são muito concretas e imediatas, né? O governo pode retomar um processo de se desfazer de bens de participações societárias que não se justificam. Nós podemos ter um avanço muito grande do BNDES-PAR, que tem uma participação em sociedades muito relevante, e o governo tem, com isso, acesso aos recursos
do BNDES, pelo sistema de distribuição de dividendos. Nós temos, por outro lado, a necessidade de retomar todo um programa de privatização que esse governo ignorou. O caso mais dramático é o caso dos Correios, que era uma empresa que tinha equilíbrio e podia se dar um passo e hoje registra